O produtor tá dizendo que é pra fazer igual esse comecinho toda vez. Toda Ele disse, não é pra vez inovar. igual esse comecinho não dá, né? Toda vez tem... Ele falou assim, não, fala a mesma coisa das redes sociais aí, já vai falando. Eu acho que a gente tinha que gravar então pra ele fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Por que não gravam só A e gente faz põe, sempre mesmo. Vamos fazer o mesmo aí, ele O mesmo, copia. é sempre. Agora, as redes sociais, você está vendo aqui em cima. Não esqueça de compartilhar as redes sociais. Tem também o blog. Isso. Seus amigos precisam saber. Bem-vindo ao Hiperlinkados. Você é cristão? Tem muita gente assistindo agora a Novo Tempo, Júnior. Sim. Muita gente está assistindo a gente agora, se diz cristão. Esse e algumas se diz, pessoas não se diz, já tá meio duvidando se já. diz, eu tô duvidando Você já tá duvidando dos caras. Não, eu tô só falando que é a declaração que a pessoa dá. Ela crê que ela é cristã, ela se chama cristã. Não tô dizendo que não é não, gente. Entendi, Entendeu? não. Só pra alinhar aqui. E tem gente também que não tá assistindo a gente que não é cristão. Não é cristão. Um abraço pra você que tá Não é assistindo cristão. a gente. Manda abraço pros cristãos também, porque... Manda Claro. abraço porque não é cristão. Um abraço pra todo mundo que está nos assistindo. Segmentação agora. Eu segmentei agora o público porque a gente vai falar de um tema específico que vai questionar Os cristãos. os cristãos. Ah, você tá firme. Entendeu? Entendi. Porque será que eu posso falar que eu sou cristão assim? Pronto, decidi que eu vou falar que eu sou cristão. Agora eu falo que eu sou cristão. Será que é assim que funciona? Ah, não é? Não, eu tô perguntando. O que você acha? Será que é assim? Eu sou cristão, acabou. Pronto. A gente tem liberdade de expressão, né? Eu falo que sou cristão e já era. E já era. Mas qual é o impacto disso? Qual é o impacto de eu dizer que eu sou cristão? E será que eu posso realmente assumir essa identidade assim, sem ter uma habilitação para isso? Carta de habilitação, Diego. Então quer dizer que para ser cristão, nós estamos falando aqui que não é só sair dizendo assim, ó, sou cristão, acabou. Precisa de habilitação para isso. Será que é assim? É que nem para dirigir precisa de... Eu não falo nada se a Bíblia não disser, cara. Vamos ver? Eu só tô levantando a lebre aqui para as pessoas começarem a se questionar. Vamos ver então se a gente precisa de habilitação para ser cristão. Eu acho, Diego, que tem cristão realmente que diz que é cristão, mas não é habilitado para tal. Você acha isso? Eu acho isso. Acho que minha opinião pessoal é que também. Não é habilitado. Não é porque precisa de uma habilitação, precisa, né? Por exemplo, para ser advogado não tem que passar no exame da OAB? Sim. Tem que passar? É disso que a gente está falando, né? É disso que a gente está Para falando. dirigir, você tem que ter Pra a carteira dirigir. de motorista. Isso, para dirigir eu tenho que tirar a carta de habilitação. Mesmo que você saiba dirigir. Exatamente. Eu sei dirigir há mais tempo do que eu tenho habilitação. Mas eu só Entendi. podia dirigir mesmo quando tivesse habilitado. E geralmente é assim, né? É. Geralmente tem gente que aprende antes, mas poder dirigir mesmo, Só depois da carta de habilitação. para ter arma, porte de arma. No Brasil, então, nem dá para ter. Nem dá para ter, porque é muito difícil. Isso. Porque não é qualquer um que pode sair dizendo sei atirar. Exatamente. O cara mata um passarinho e fala pronto, posso ter arma. Pastor Júnior, certo? certo. Se eu sair por aí dizendo que eu sou seguidor do Pastor Júnior, você vai gostar disso? É perigoso, né? Né? Se eu sair dizendo isso daí sem a sua autorização, por exemplo, Não, aí que bagunçou tudo. né? E fizer declarações no teu nome, falar, não, o Pastor Júnior falou tal coisa e eu creio nisso que o Pastor Júnior falou. Só que se você nem sabe que eu estou fazendo isso, será que... O que você acha disso? Não gosto, fica estranho. O que acontece quando alguém começa a falar no nome de Jesus desabilitado, né? Desabilitado para tal. Exatamente. Diego, é verdade. Você sabe que um dia eu preguei na igreja e o irmão me defendeu, sabe? Ah, pastor Júnior é isso, eu gosto, o sermão dele é sensacional. Falou. Falou bem. Você Na minha frente, assim, me defendendo. Cara, eu não tinha falado aquilo lá, cara. Era o contrário. Era o contrário. Ele tinha entendido diferente o caminho.
Aí ele me defendia, mano. Falava meu nome. Falava seu nome. Eu falei, meu, e agora? Mas operando contra você. Porque eu não acreditava naquilo lá que ele tava falando. Isso, que ele dizia que você acreditava, você não Exatamente, queria. eu não acreditava. Agora imagina Jesus no céu, olhando para baixo, com essa multidão bilionária, né, de gente, de bilhões de cristãos no mundo, se chamando o nome de Jesus. Só de religião cristã, a última contagem que foi feita são 43 mil denominações cristãs. Denominações. E algumas são excludentes, né? Uma Sim, diz uma coisa, outra diz o combina. contrário, né? Entendi. E aí Deus olha para baixo assim e fala, rapaz, Aí eu falo pra você que não é cristão. Pra onde que você vai? Não é isso? A gente vai ficar falando assim, e agora? Como é que funciona? Eu faço aonde? Pra que igreja eu vou? sim, como que eu me torno habilitado? É por isso que você tem que procurar cristão que tem carta de habilitação. Exatamente. Pra ser cristão. Exato. Então vamos ver, olha só como é que precisa de habilitação. Tiago capítulo 4 e verso 3 diz assim, ó. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. A gente usou esse texto na última temporada, né? Foi, mas percebe? Tem gente pedindo, tá falando com Deus, Tá falando com Deus. orando, aí Deus fala assim, Não vou dar. não vou dar porque você tá pedindo errado. Isso. Você não tá habilitado. Não está habilitado. A sua oração não está sendo atendida porque você não está habilitado. Você não está pedindo de acordo comigo. Isso. Você está pedindo para você, é diferente. Não está fazendo sentido você vir me pedir isso. Não está fazendo sentido pedir, exatamente. Não faz sentido, não vai receber. Ah, mas eu estou orando, eu estou pedindo. Não está me representando. É que nem você chegar no hospital para pedir um empréstimo, né? O empréstimo No é no hospital? banco. O empréstimo é no banco. que Claro, pede. eu vou no hospital. Mas você vai no hospital pedir um empréstimo. O que o banco vai falar? O que o hospital vai falar para você? Eu vou falar, meu... Interna. É Você aqui. pode- Não, você veio no lugar certo, é aqui. Você pode É pedir... aqui que você fica. Você pode pedir o quanto você quiser. Não tem. Uma coisa, você está pedindo uma coisa que não é daquela natureza da resposta. Isso, exatamente. Então a gente pede para Deus algo que não é da natureza dele responder. Aí ele fala assim, isso aí não dá, eu não sei o que você está falando aqui. Você está pedindo mal aí o negócio. Não dá, eu não consigo, isso aí eu não resolvo. Precisa de habilitação, então. Vamos ver qual é, então, essa habilitação que você tem que ter. Porque Jesus falou assim, ó, se pedir qualquer coisa em meu nome, eu vou te dar. Exatamente. Aí percebe que ele diga em meu nome. Em meu nome. Tem que me representar aí. Isso. Se você pedir coisa que diz que você não está habilitado, não atende. Não vai dar. Inclusive, Vinícius, que você acabou de falar aí, a gente tem num outro episódio lá da temporada anterior sobre oração, que a gente explica que pedir no nome de Jesus não é só falar o nome dele, né? Ah, porque não é abracadabra, né? Palavra mágica. isso, Falou em não nome é. de Jesus, Isso, vai lá Pronto. aprender lá no programa de oração da temporada anterior. é ok. Ou seja, pedir em nome de Jesus é representando-o. Isso. Ok? Então vamos ver qual é, então, a carta de habilitação. Abra a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aberta aqui, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ô Diego, esse texto está falando o seguinte, que antes de vir Cristo, era de um jeito. Isso. Deus mandava muitas maneiras diferentes para mandar mensagem pra gente. Depois que veio Cristo, mudou o jeito. Mudou o jeito? Tanto que depois que veio Cristo, o escritor de Hebreus, ele chama esse período depois de Cristo de últimos dias. Certo. Ele faz uma menção de uma fase diferente de tempo. Ele está dizendo assim, ó, os últimos dias começam com Cristo. Os últimos dias, essa expressão é diferente de tempo do fim. Certo. Os últimos dias começam com Cristo, segundo o escritor de Hebreus. Certo. Então ele está dizendo assim, ó, Cristo veio e ele mudou tudo. Certo. Então o que está dizendo aqui? Ó? Como é que Deus falava com as pessoas antes de Cristo? Mandava os profetas. Então Deus falava de muitas maneiras Pelos pais. aos nossos antepassados, aos pais. Falava pelos profetas, vários profetas. Sim. Mas nesses últimos dias, no tempo que Hebreus foi escrito, que já eram os últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Só que esse falou aqui, esse Deus nos falou pelo Filho, Certo. essa expressão falou aí, esse verbo, está num tempo no grego lá que tem em português, mas a gente não classifica. Certo. No grego classifica, que é o auristo. Auristo. Entendi. Então,
O português tem esse tempo verbal, mas a gente não chama, não tem um nome para ele. Não, a gente chama de presente. Ok. Porque no grego é diferente. No grego, por exemplo, o verbo dirigir. Uhum. Eu dirijo, em português é presente. Presente. Mas em grego, presente não é eu dirijo. Em grego é eu estou dirigindo. Certo. Isso é presente. Isso é presente. Porque eu estou dirigindo agora. Certo. É um ato que está acontecendo no... O presente do grego é no gerúndio, em português. Estou dirigindo agora. Não é? Mas o auristo é eu dirijo, que significa eu sei dirigir. Certo. Eu dirijo em qualquer tempo. Certo. A hora que você pedir, eu dirijo. Eu não estou dirigindo agora, mas eu dirijo. Certo. Tirei minha carta de habilitação e aí eu posso dizer assim, eu dirijo. Eu dirijo. É nesse sentido de daqui para frente... Isso, eu dirijo. Eu dirijo. Se eu precisar, pode me chamar que eu dirijo. Entendi. Entendeu? Isso quer dizer que você dirige de uma vez por todas. Você aprendeu a dirigir de uma vez por todas. Certo. É nesse sentido que está, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Entendi. Esse falou aqui quer dizer, Cristo falou tudo o que tinha para ser dito. Entendi. Falou de uma vez por todas. Tipo... Tá falado. Não tem mais revelação. Entendi. Tudo que tinha para ser revelado foi revelado em Cristo. Certo. Se aparecer outro profeta depois de Cristo, que a Bíblia diz também que pode acontecer, sim. E aconteceu, né? Tivemos revelação de Paulo depois de Cristo. Sim, mas era tudo baseado... Essa revelação não é novidade mais. Ela vai falar sempre de Cristo. Ela vai pegar aquilo que Cristo falou e mostrar. Aparecer, mostrar. Talvez revelar. Você não entendeu ainda o que Cristo fez. Do próprio exemplo de Paulo. Tem coisas que Jesus fez que os discípulos mesmo não entenderam, mas é Paulo quem revela a partir daquilo que Cristo fez. Exatamente. Então, toda a revelação, tudo que Deus tem para falar para nós, está em Cristo. Tudo está em Cristo. Tudo. Ou seja, Deus falou com a gente de uma vez por todas através de Cristo. Não tem mais nada para ser dito. Certo. No sentido, não no sentido de que não há verdades a serem reveladas, entendeu? Sim, tem mais coisa para você descobrir. A mensagem que Deus tinha para mandar para nós está toda em Cristo. Toda em Cristo. Tanto que o Antigo Testamento aponta para Cristo, tudo é Cristo. Então, para que serve a Bíblia? Qual é o assunto da Bíblia? Cristo. Certo. A Bíblia fala de Cristo. Então, toda a Bíblia está apontando para Jesus, para Cristo. Ela fala de Cristo. Tudo que tinha para ser dito estava em Cristo, na pessoa de Cristo, aconteceu, Perfeito. Foi revelado. Se você estudar Cristo, parabéns, é isso. Efésios diz que todas as coisas convergem em Cristo. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, está tudo em Cristo. A carta de habilitação a gente vai achar em Cristo, então. Certo, perfeito. Como que era Cristo? Como que era Cristo, né? Como que ele pensava o cristianismo? Certo. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2. Vamos para lá. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1 em diante, acompanhe comigo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Perceba que aí ele está dizendo como que você vai estar habilitado, percebeu? Como é que ele quer que a gente se comporte como cristão. Certo. Não é... Por que faz da sua igreja uma igreja? Não é um ajuntamento de pessoas lendo a Bíblia que já é igreja. E uma placa, né? Tem um monte de gente aqui lendo a Bíblia e a igreja. Não, tem que ser assim. Perfeito. Entendeu? Se não for assim, tem que vir a ser. Não é que também esquece, fecha. Vamos lá. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, vamos lá. Chegar lá. Versículo 3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Olhem. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É para pensar em quem, então? É para pensar no outro como superior a si mesmo. Partidarismo é assim, sabe, Diego, quando você começa a falar da sua igreja, assim, defender ela que nem se defende um time de futebol? Sim. Não é para fazer isso. Sei. Ou quando tem uma ala dentro da igreja defendendo uma coisa, outra ala defendendo outra, né? E isso não é para fazer Aí eu voto a favor daquele cara porque ele tá da minha ala. Isso, Isso é partidarismo, né? Partidarismo não é para fazer isso. Fazer por vanglória é fazer para aparecer, né? Fazer para aparecer. Entendi. Tá vendo? E aí ele fala assim, não, o motivador aqui dentro tem que ser a humildade. Não é nem para você se vangloriar da sua instituição religiosa. Sim, perfeito. Entendeu? Ok. Ela pode ser maravilhosa, mas não é para você se vangloriar dela, não.
É isso mesmo. Não é pra você pregar ela, os feitos dela. Sim, entendi. Entendeu? O que ela tem. Eu visto etc. a camisa não é de Cristo, é da minha igreja. Da minha igreja. Não é pra fazer isso, não. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Isso aqui tá aqui, ó. Tá ali, tá ali. E ele ainda fala mais, assim, ó, ele fala que a motivação das nossas ações na igreja tem que ser por humildade, e ele explica o que é humildade, porque alguém pode falar, né? O que é humildade? Humildade, o que é? A gente, no português, eu ia falando no brasileiro, no português brasileiro, humildade a gente usa o termo de maneira errada, né? A gente fala de pessoas que são de classes sociais mais baixas. É humilde. Né? É humilde. Não, fulano é muito humilde. É que você não quer falar que é pobre, você fala humilde. Aí você fala humilde, exatamente, né? Isso. Mas o que é humildade? Dá um problema depois de efeito colateral da linguagem. Você perde a essência da humildade. Exatamente, sofre semântica, que a gente sempre fala aqui. Isso. O que é humildade? Ele fala, humildade é considerar cada um superior a si mesmo. É grande isso. Muito grande. Quer dizer, eu tenho que olhar para você, Júnior, e falar assim, não, o Júnior é maior do que eu. Você tem noção? E a gente não tem isso, né? Não, a gente não tá muito... Será que se a gente olhar só para isso aí, a gente vai encontrar quantas pessoas habilitadas, Júnior? E já tá reduzindo. Já está reduzindo. Verso 4 diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha, continuando na mesma linha, Júnior. Eu não estou preocupado com aquilo que é o meu interesse, com aquilo que é meu, mas eu me preocupo com aquilo que é o do outro. Então, na igreja, eu não tenho que ficar pensando naquilo que me privilegia, ou que me dá benefícios, ou que é meu, que eu tenho que preservar, mas eu estou preocupado com o bem do outro, com o interesse do outro. É assim que eu tenho que pensar. Exatamente. E agora, por que eu tenho que pensar assim? Olha o verso 5, o que ele diz. Diz assim, é uma ordem o verso 5. Vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele é a chave. Ele é toda a revelação. Certo? O que a gente leu antes está escrito assim, ó, faça isso porque Cristo foi assim. Sim. Se você quer representar Cristo, quando você for orar em nome de Jesus, é assim. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então dizer que é cristão não é só sou cristão. Você tem que ter em você, o mesmo está falando sentimento. aqui de sentimento. Sentimento. Você tem que trocar, por isso que é milagre, conversão, nova criatura. Você tem que trocar o sentimento que tem em você. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então, Júnior, olha só, você vê que no verso anterior, no verso 3, lá, ele fala assim, ó, tenham o mesmo sentimento. E aí no verso 5 ele fala que sentimento que é. É o mesmo sentimento de Cristo. De Cristo. Então a gente tem que ser unido porque a gente tem o sentimento de Cristo. A gente ama porque a gente tem o sentimento de Cristo. A gente pensa junto porque a gente tem o sentimento de Cristo. A gente é humilde porque tem o sentimento de Cristo. A gente não pensa no que é pra gente porque tem o sentimento de Cristo. Agora, se não tiver o sentimento de Cristo, Aí que olha acontece? o efeito colateral que dá. Imagina, você começa a orar, Diego, e pede chuva. Ou não, pede para não chover. Por exemplo, você vai fazer um casamento pro seu filho e você vai fazer o casamento ao ar livre. A gente deu esse exemplo na temporada anterior. Exatamente, mas ele cabe muito bem aqui. Cabe? Vamos falar de novo. Não é? Aí o que você faz? Você fala assim, vai ser ao ar livre, mas temos que arranjar uma cobertura, um plano B, né? E para chover. Alguém sempre diz assim, não, vamos orar que não vai chover. Isso. Presta atenção nesse vamos orar que não vai chover. Vamos orar que não vai chover. Por que você não quer que chova? Porque você quer que o seu casamento fique bonito. Olha que coisa! Você sabe que deve ser por isso que a Cantareira deve ter muito sítio lá que faz casamento, que o povo tá orando para não chover, né? Esvaziou a Cantareira. Porque Deve ser por isso. E o povo que precisa de chuva? Cantareira, aqui em São Paulo, é da onde a gente bebe a água e que está secando. Não é? E aí? Outro exemplo. Tô no avião. Não é? A gente ora quando está no avião. Não ora quando está no avião? Sim. A gente ora quando está no avião. Por que a gente ora quando está no avião? Para o avião não cair. Por que você quer que o avião não caia? Porque eu não quero morrer. Porque você está dentro. Você está pensando em quem? Em mim? Agora, neste momento aí, sentado na sua casa, você orou por algum avião que está passando na sua cabeça agora? Não. Não, você não ora por outro avião. Você só verdade. ora pro avião que você está dentro. É isso aí. Você não está nem aí com o avião dos outros. Sim. Não, porque a gente tem a tendência de pensar na gente primeiro. Sim. A gente olha para nós. Então você fala assim, agora eu vou orar por esse piloto, para esse avião não cair, porque você está dentro. Se o dia que você não entra, aí dá até algum problema, porque quando tem um acidente de avião, aquele que chega atrasado, sempre tem um que não pegou, né? O avião, e ele se salva do acidente. E aí vem um repórter e fala assim, por que você não entrou? E se ele é cristão,
Ele vai falar, graças a Deus que eu não entrei. Graças a Deus, Deus me protegeu de entrar nesse avião. Isso. Mas ele está falando sem habilitação. Tá falando sem Ele habilitação. está pensando nele. Você é muito profundo, cara. Você tem noção? O cara tá falando em nome de Deus, falando assim, não, Dando uma graças entrevista. a Deus que Deus me protegeu. Mas ele está completamente sem habilitação, porque no fundo o que ele está dizendo é, ainda bem que Deus foi Deus para mim, porque para os outros ele não foi. E os outros? Morreu tudo. Deus me protegeu. Você deve ser a última bolacha do pacote mesmo, né? Porque Deus protegeu você. Os outros... Então, geralmente, religião é para mim. Isso mesmo que a gente faz. Eu penso religião para mim, penso religião do meu jeito. Não é? Penso religião do meu modo. Então eu entro para o cristianismo, ou para uma religião cristã, me chamo no nome de Jesus, mas pode ser que não tenha me transformado em nada, que eu sou a mesma pessoa egoísta de sempre. Quer dizer, eu era egoísta antes, agora eu estou dentro da igreja, e eu continuo sendo egoísta, só que agora eu ponho o nome de Jesus no meio do meu egoísmo. Antes eu vivia para mim, para conseguir as coisas para mim, pensando em mim, querendo meus partidos, querendo minhas vontades, protegendo meus amigos. Agora eu virei cristão. Faço as mesmas coisas, só que dentro da igreja. Isso tem a ver com a verdadeira adoração, que a gente falou em episódios anteriores. É verdade. Você não está adorando direito. Isso. Então, Diego, veja só um detalhe. Jesus, quando estava carregando a cruz, apareceu umas mulheres lá chorando por ele. Não foi? Sim. Só para entender como é que Jesus pensava. As mulheres chorando por ele. lá, É verdade, etc, lembrei. tal. Não foi? Foi. E ele carregando a cruz. O que Jesus falou para elas? Ele falou, não chora por mim, não. Chora por vocês. Exatamente. Cara, Jesus está carregando a cruz, em quem que ele está pensando? É genial essa frase de Jesus. Ele está falando assim, ó, vocês estão achando que a minha situação é desgraçada. Vocês não têm noção de como é que vocês são. Você tem que... Jesus está pensando no outro. Ele não pensa nele na hora que está morrendo. E na cruz, ele fala assim, ó, Pai, perdoa-lhes eles. Está pensando neles. Porque não sabem o que fazem. Em nenhum momento Cristo pensa nele. É verdade, é verdade. Ele não está ali falando, puxa vida, né? Coitado de mim. Então, Diego, você que está aí, vamos tirar a prova dos 9, então. Então vamos lá. A gente está dizendo que nem todo mundo é habilitado, né? Isso. Porque sai falando em nome de Jesus, mas... E a habilitação é viver para o outro. Isso. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos lá. Diz assim, acompanhe você aí em casa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá escrito aí, Diego. Está escrito aí Tá escrito aí que o objetivo da palavra é habilitar o cidadão para toda boa obra. para toda boa obra. Ou seja, você não pode sair fazendo boa obra só porque você quer. Certo? Só porque deu na sua cabeça, você acha que é bom. Certo. Isso é bom, sai fazendo. Não, você tem que ser habilitado. Tem que ser habilitado. O cara que deu a entrevista dizendo que sobreviveu porque Deus salvou ele, Ele pensa dando testemunho. e ele não percebe e o que Deus fez com os outros. É claro que ele está sendo grato, Diego. Sim, entendeu? sim, Ele está sim. sendo grato, ok. Ok. Mas vai ter gente, e eu sei que tem gente assistindo aí, que vai falar assim, e os outros que morreram? Isso indica que ele tentou dar testemunho de Cristo, mas ele não estava habilitado. Não estava habilitado. Não estava habilitado. Então, na hora que você for ser de igreja, né, você vai ser cristão, você decidiu ser de igreja, a Bíblia diz que você tem que você tem que estudar a Bíblia para você ser perfeitamente habilitado para praticar boas obras. Sim. Porque senão você pratica sem habilitação. Sim, e se você praticar aquilo que é certo sem habilitação, você difama o nome de Cristo. Difama o nome de Cristo. Difama. Porque para você ter essa habilitação, você precisa ter em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim. Que é pensar no outro, considerar o outro superior a si mesmo. Júnior, isso é muito claro. Pensa comigo. Todos nós, o tempo todo, a gente fica avaliando as motivações das pessoas. O que as pessoas fazem pra gente ou fazem pros outros, a gente fica pensando assim, por que ela fez? O que é que está por trás? E se a gente encontrar algum interesse por trás, mancha aquela ação. Mancha, acabou. Acabou. Agora, quando alguém está despreocupado consigo mesmo, isso é perceptível, Júlio. Quando alguém faz algo pelo outro sem estar preocupado consigo, a gente vê isso claramente porque ela põe em risco aquilo que é dela. Isso fica claro. E quando a gente vê isso acontecendo,
aquilo ali é legítimo. Então, a sua igreja ou você pode fazer o que for, pode fazer o bem que for, você pode ir lá e tirar toda uma comunidade da pobreza. Se as pessoas virem que vocês estão fazendo isso por algum motivo que é interesse próprio de vocês, manchou. Estão desabilitados. Porque estar perfeitamente habilitado, segundo o que Cristo nos mostra, segundo o paradigma de Cristo, é você fazer desinteressado, colocando o outro acima de você, com humildade, com amor. Quando você tem o mesmo sentimento de Cristo, você está habilitado. Se você não tem o mesmo sentimento de Cristo, Júnior, é melhor nem usar o nome do Senhor. E agora tem um detalhe, se você estiver habilitado, sabe o que pode acontecer? Não perca o próximo Hiperlinkado. É isso aí, você vai conhecer o paradigma de Cristo no próximo Hiperlinkados. Muitas vezes, em nossa jornada de fé, usamos o título de cristão para sermos reconhecidos entre as pessoas, mas agimos sem a consciência do que é ser verdadeiramente um cristão. Um exemplo disso é nosso tipo de oração. Dizemos orar em nome de Jesus, mas muitas vezes os nossos interesses na oração não condizem com o nome e com o caráter do Deus a quem estamos pedindo. O autor de Hebreus afirma que tudo o que havia para ser revelado da parte de Deus para o ser humano foi revelado em Cristo Jesus. Portanto, é evidente que precisamos olhar para a pessoa de Cristo em busca de nossa habilitação para sermos verdadeiramente cristãos. Paulo nos exorta a termos o mesmo sentimento de Cristo, ou seja, ter comunhão no Espírito, ter o mesmo amor de Cristo, ter humildade diante dos outros, considerando-os maiores do que eu e não pensar naquilo que é meu, mas priorizar os interesses das outras pessoas. A Bíblia possui justamente a função de nos apontar para Cristo, para que por meio da vida dele possamos ter os mesmos sentimentos que ele possui, ou seja, amor abnegado, humildade e serviço ao próximo.